Oi, gente, muito boa tarde para todo mundo. Pessoal, hoje a aula é de português e é referente a advérbio, abreviaturas, siglas e símbolos. Esse conteúdo a gente encontra nas páginas 110, 111 e 112 do nosso livro de português. O que são esses advérbios? Esses advérbios são palavras que vêm para modificar um verbo, um adjetivo, uma frase, e ele está sempre indicando uma circunstância, ele está sempre indicando algo que está acontecendo. E ele é subdividido em 7 partes. Ele é dividido em advérbios de afirmação, intensidade, dúvida, lugar, modo, negação e tempo. Vejamos agora a classificação dos advérbios. O advérbio de afirmação é quando a gente quer dar uma certeza de alguma coisa. Veja só esses exemplos. Certamente, sim, deveras, realmente, certo. Advérbio de intensidade. Muito, bastante, pouco, demais, mais, bem, tão. O advérbio de intensidade ele serve para dar, como o próprio nome diz, uma intensidade na frase, uma intensidade na palavra, dá peso para a palavra. Advérbio de dúvida é quando a gente não tem certeza de alguma coisa, né? Então a gente usa o talvez, possivelmente, provavelmente. E o advérbio de lugar é quando a gente está querendo indicar um local específico. Olha só esses exemplos. Aqui, ali, lá, longe, perto, ok? Advérbio de modo. Imediatamente, bem, mal, assim, depressa, é quando a gente está falando sobre a condição de quem está praticando a ação, ok? Advérbio de negação é quando a gente quer negar algo, quando a gente está contrariando uma circunstância. Então, a gente pode usar não, absolutamente, tampouco, certo? E, por último, o advérbio de tempo, que indica tempo, né? Um determinado tempo, um determinado horário, vamos colocar assim. Então, a gente pode usar hoje, ontem, amanhã, nunca, sempre. Agora, nós vamos ver abreviaturas, siglas e símbolos. O que seria uma abreviatura? A abreviatura é uma escrita reduzida de uma palavrinha ou uma expressão e geralmente essas palavras, né, abreviadas, elas levam um ponto final. Olha só esses exemplos. Avenida, a gente coloca a letra A, a letra V e põe um pontinho. Habitante, a gente põe a letra H, a letra A letra B e põe um pontinho. Adjetivo, a gente coloca a letra a letra D, a letra J e põe um pontinho, certo? E as siglas? O que seriam as siglas? As siglas são um tipo de abreviatura que podem unir letras ou símbolos iniciais das palavras que compõem o nome de entidades, órgãos, países, ONGs, certo? Olha só esses exemplos. CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. CDC, Código de Defesa do Consumidor. Então, as siglas, elas unem letras ou iniciais, né, dos nomes, das palavras, para ficar mais fácil. Porque imagina só, toda vez você ter que escrever Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Aí você precisa escrever de novo esse baita palavrão, né? Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Aí a sigla vem para facilitar a nossa vida e diminuir, encurtar algumas palavrinhas. E agora nós vamos ver símbolo. Mas o que seria o símbolo? O símbolo é uma convenção, é um marcador, certo? Geralmente ele tem um valor internacional, ou seja, ele tem um valor estrangeiro, e eles são escritas em letras minúsculas e sem o ponto final. Aí no exemplo, pessoal, as letras saíram em letra maiúscula por conta
grafia que a professora escolheu para ficar bonitinho e combinar com o resto da apresentação. Mas percebam, por exemplo, quilômetro, nós usamos o K e o M, vem de kilometer, né, do inglês. Quilograma, kg, grama, a letrinha G. Hora, a gente coloca só o H, eu sempre coloco, né, no horário, assim, para vocês, eu sempre coloco a letra H. O minuto, o min, né, e o segundo representado pela letra S. E agora, chegou a hora de praticar. Os exercícios de advérbio estão na página 110 e 111 do livro de português, o Buriti, e os exercícios sobre abreviatura, sigla e símbolos estão na página 112. Estejam atentos às explicações que a professora vai enviar para vocês via áudio. E, para finalizar, lembrar vocês que, número 1, as atividades devem ser entregues até às 5h30 da tarde. 2, todas as dúvidas devem ser retiradas no grupo. Não vou retirar dúvidas no privado, não vou retirar dúvidas individualmente. E número 3, atividades incompletas ou a não entrega dessas atividades resultará em falta. Estejam atentos a essas regras e não deixem de cumpri-las.